Olá, senhores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui, a sabedoria financeira dos Provérbios de Salomão, né? Vamos entender, né, como é que Salomão, né, foi tão importante na antiguidade, o que nós podemos aproveitar da sua sabedoria para os tempos atuais, né? Bem-vindo ao Apocalipse Financeiro, o podcast onde vamos explorar a inserção entre a fé e as finanças e os desafios do mundo moderno. Nesse primeiro episódio, vamos viajar pelo tempo e mergulhar no legado do rei Salomão. Vamos descobrir aqui os principais provérbios bíblicos milenares, né, que contêm grandes lições de vida e de vida financeira, né? Preparados? Vamos começar a nossa situação aqui para vocês entenderem, né? Então, quem foi Salomão dentro de um contexto bíblico? Ele foi um grande rei em Israel, né? A sua genealogia foi direto, né, de descendente de filho de Davi, né? Com a rainha Betseba, né? E ele fez grandes feitos, né? Entre eles a construção do templo, obras literárias, ele acumulou riquezas incomparáveis e fez, né, um dos grandes legados para a humanidade foi o livro de Provérbios, né, que é uma coletânea de sabedoria na prática, que inclui inclusive conselhos sobre trabalho, generosidade, administração financeira, administração pública, e a gente tem alguns provérbios importantes para essa área de finanças. Entre eles, a gente pode citar Provérbios, capítulo 3, versículo 4, que fala: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos dirigentes será satisfeito. Ou seja, aquela pessoa que tem preguiça, né? Aquela pessoa que é morosa, aquela pessoa que não cumpre seus objetivos, seu tempo, né? Ela fica invejando aquilo que os outros conseguem com seu esforço e sacrifício e não conseguem entender que para ter algo eles precisam gastar energia, dispor de tempo, dedicação para isso, né? Provérbios capítulo 11, 25 também fala que o homem generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, né? Esse homem generoso é uma pessoa que não se apega à ganância, que é uma pessoa que não se apega ao dinheiro como se fosse seu Deus, mas é um homem que consegue, através da sua generosidade, né, mudar a vida de outras pessoas. Mas aqui também tem um cuidado: você também não pode alimentar vícios dos outros. Existe um vício chamado de mendicância. Existem pessoas que estão acostumadas àquela vida de mendigar, ficar na miséria, e elas não querem ser impactadas com uma mudança real, uma mudança significativa no seu espírito. Então, diante disso, nós vamos fazer uma conexão, né, entre o mundo moderno e o impacto da ética, dessa parte de generosidade das finanças pessoais, né? Entre essas lições do Provérbios, né, a gente tem ali a diligência e o trabalho duro. Provérbios 6, né, versículos de 6 a 8, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. O que que esse provérbio fala para a gente, né? Ele faz uma analogia entre a formiga como exemplo de planejamento e esforço constante, né? Salomão estava tentando mostrar aqui, né, a importância de a gente olhar um trabalho planejado para você ver, né, os frutos desse trabalho e a constância dele, né, a continuação, mesmo com momentos adversos, você vai ver o resultado. As formigas passam, elas vêm chuva, elas vêm inverno, elas vêm verão, mas elas continuam com o seu planejamento focado. E há uma importância muito grande de a gente ter metas, né, focadas para o nosso trabalho, né? Uma outra lição que a gente pode tirar do livro de Provérbios é evitar dívidas, né? Provérbios 22:7 fala: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é uma verdade nos nossos tempos atuais. Quando nós tomamos dinheiro emprestado, nós se tornamos escravos das instituições financeiras, escravos dos credores, né? Quantas pessoas que aqui me ouvem, né, que estão hoje, né, endividadas, escravas, né, de instituições financeiras, de cartão de crédito, né, de consignado, né, de operações de crédito livre, né, de agiotas, né? A gente tem que aprender a viver aquilo, né, que nós podemos, né? Não tentar viver a vida dos outros, né? Existe um ditado em finanças que é muito simples, né? O caminho da prosperidade e da riqueza é uma dimensão entre quanto você quer ser e quanto você quer poupar.
Se você quiser o caminho, né, do poupar, né, você vai viver com muito menos, né? Vai viver menos com ostentação e você vai ter aquilo que você quer. Se você for o outro caminho de querer ser, você vai ter que entrar numa vida de ostentação, vai entrar numa vida de olhar, né, para a vida dos outros e querer desejá-la, né, e ao mesmo tempo numa vida de gastança muito pesada. Isso são coisas que a gente tem que evitar, né? A generosidade e investimento social, Provérbios 11, né, versículo 24 a 25 fala: quem dá com generosidade será enriquecido, né? Às vezes a gente pensa que a riqueza é só financeira, mas a riqueza também fala da questão de você ter amigos, amizade, né? De você fazer ações sociais em comunidades, né? De você estar com um bem-estar individual, ou seja, a generosidade ela gera um investimento, né? De companheirismo, nem sempre é uma coisa ligada só a questões financeiras, né? E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa dos ensinamentos de Provérbios para entender que nós precisamos fazer um orçamento mensal, né? E existem no mercado várias ferramentas, né, modernas com aplicativos para organizar nossas finanças. Nós precisamos ter uma economia, né, intencional, priorizar aquilo que é importante, arrancar o que é supérfluo das nossas vidas, né? E investimentos responsáveis. A gente tem que buscar, né, investir, né, em educação financeira, buscar conhecimento para não cair em golpes, né? É muito comum as pessoas olharem só taxas, olharem só retornos e não entenderem dos riscos dos investimentos. E essa ganância, né, fazer com que você venha ferir valores éticos e começar a cair em armadilhas, né? A gente tem que se preparar também, né? O livro de Provérbios, né? A gente vai ter uma continuidade de capítulos, né? A gente vai ver a preparação que esse livro nos dá para tempos difíceis. A gente vai ver lá muito bem as analogias, né? De diligência da formiga, generosidade, ferramentas para enfrentar crises, cenários adversos, de incerteza, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? A pandemia foi um grande case, né? De muitas incertezas que foram geradas, né? E outra, quando você não está bem em finanças, você automaticamente não fica bem em outros aspectos da sua vida e isso acaba também prejudicando também teu lado emocional e isso pode te trazer outras situações como depressão, ansiedade, né? E outras crises que você tem que buscar ajuda em outros profissionais para reverter esses quadros, né? Então, os ensinamentos de Salomão eles vão refletir esse equilíbrio entre te buscar uma prosperidade, lembrando que prosperidade não é só finanças, né? Prosperidade é algo que engloba tudo. Você está de bem com Deus, de bem com seu próximo, de bem com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, né? Você ter ali a administração das finanças, né? E viver de forma significativa e não procurar viver querendo ostentar as coisas sem necessidade, tá? E lembre-se, né, os provérbios de Salomão nos ensinam que o sucesso financeiro vai além do dinheiro. Ele exige diligência, responsabilidade e generosidade. Mais do que isso, ele mostra, né, para a nossa vida, né, alinha tudo isso a princípios divinos, que é para nos trazer paz e tranquilidade em tempos incertos, né? Quem nunca lembrou da vida de José no Egito, né? José no Egito foi interpretar o sonho, né, do faraó, né? O faraó tinha sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? 7 espigas gordas e 7 espigas magras, e as magras comiam as gordas, né? O que que José trouxe de interpretação? Que existia um momento em que a terra ia passar por uma grande crise, né, e passou, né, uma grande crise de fome, né, de seca, de coisas ruins nos plantios, e que o faraó ele deveria, né, no tempo da bonança, né, guardar o máximo que ele pudesse para quando viesse a adversidade, os 7 anos de adversidade, ele tivesse recursos para suprir todo o Egito. José, usado por Deus, fez com que Faraó, né, resguardasse, né, toda essa situação e o Egito se tornou naquela época o celeiro do mundo, fornecendo alimento para todos, né? Então, uma situação interessante, né? Você fazer um planejamento, né?
a chamada para a ação dos livros de Provérbios, eles são aplicáveis em tudo que a gente faz na nossa vida. Não esqueça de cuidar das finanças hoje das suas finanças lá, pois isso é uma forma de você estar preparado para amanhã. A gente também não pode viver nossas vidas à toa. Nós precisamos, né, cada vez mais nos organizarmos, né? Tudo tem que ser feito com ordem, com decência. Eu vou aguardar vocês aqui para o nosso próximo episódio do Apocalipse Financeiro. Um abraço.